Momento Anefac. Bem-vindo à segunda parte do podcast Momento Anefac, onde estamos tratando de tributos, o que será reduzido, o que será adiado ou perdoado, enfim. Você ouviu a parte 1 com o nosso head adjunto de tributos, Roberto Fragoso. Nesta parte 2, você vai ouvir a visão de Mauro Jacó, que é nosso presidente regional Rio de Janeiro, aqui da Anefac. Bom, Emerson, primeiramente eu gostaria de deixar aqui meus cumprimentos para o Roberto Fragoso, para o Rodrigo, também a você, Emerson. Enfim, eu acho que nós estamos em um momento totalmente diferente de tudo aquilo que nós já vivenciamos. É uma pena que esse momento tão diferente não significa necessariamente algo positivo, muito pelo contrário, mas é uma situação a qual todos nós aqui precisamos enfrentar, dada as dificuldades que cada um terá com as consequências e os efeitos do momento em que nós vivemos. E as circunstâncias, elas também determinaram, ou pelo menos levaram os governos de vários países a adotar algumas medidas, como também nós adotamos aqui no Brasil, e essas medidas restritivas, é sabido por todos, e elas trouxeram impactos muito grandes na atividade econômica. Diversos segmentos praticamente enfrentaram paralisações, e isso afetou o fluxo de caixa das empresas, como também foi comentado aí pelo Fragoso, afeta a liquidez do mercado e, em função disso, as empresas, o mercado, de uma maneira em geral, ele começa a exigir do governo algumas medidas que seriam medidas protetivas da atividade econômica, e desse modo o governo ele tenta suprir algumas dessas demandas, não poderá suprir todas as demandas, sabidamente isso não é possível, mas o governo ele tenta aqui suprir uma parte dessas demandas. O primeiro ponto dessas demandas, que já é algo já notório, num cenário como esse, as primeiras empresas que sofrem esse impacto tendem a ser as pequenas e médias empresas. A capacidade de se manter existindo, eu até diria melhor, diante desse cenário, para as microempresas, para as empresas de pequeno porte e de médio porte, tende a ser muito reduzida. Então, no primeiro momento, o governo ele começa aqui apresentando aqui algumas medidas com a finalidade de proteger essas empresas, e a primeira medida que foi tomada, dentre outras que foram apresentadas, até a própria medida provisória 899, que foi comentada agora amplamente pelo Fragoso, nós tivemos, por exemplo, a resolução 152, que trata de prorrogação de tributos federais. Essa medida, basicamente, ela atende aquelas empresas que estão ali amparadas, enquadradas no Simples Nacional, e ela traz aqui uma possibilidade de postergação desses tributos que são devidos por as empresas que estão hoje enquadradas no Simples. É uma postergação aqui, média aqui de 6 meses, abrangendo os períodos de apuração de março, de abril e de maio. Então, num primeiro momento, se trata de uma medida que busca atender as empresas de pequeno e médio porte que estão enquadradas no Simples. E é claro que essa medida ela não é capaz de absorver todas as empresas que estão aqui no mercado brasileiro. E, dessa forma, outras medidas também foram tomadas pelo governo com o objetivo e a finalidade de se reduzir um pouco dos impactos que são causados pela situação atual. Uma outra medida foi a resolução também 17 de 20, agora de 2020, que trata também de simplificação de procedimentos no desembaraço aduaneiro, e de modo que essa medida ela facilita o desembaraço aduaneiro de diversos produtos importados. Eu não teria aqui condição de citar todos eles, porque são vários, mas apenas para exemplificar, dentre esses produtos, você tem, por exemplo, álcool etílico, muito utilizado nesse momento. Você também tem gel antisséptico, um outro produto que faz parte dessa lista aqui
de produtos que estão ali com um procedimento aduaneiro simplificado, vestuários para proteção, enfim, são itens que serão amplamente utilizados nessas circunstâncias em que nós nos encontramos. Agora, o fato é que, como eu havia comentado, essas medidas elas não são capazes de atingir todas as empresas, e o mercado de imediato já vinha clamando por outras medidas que pudessem abranger as empresas de um modo geral. E é fato que nós já possuíamos uma medida, uma portaria que havia sido publicada no passado, em 2012, ainda sob a gestão do governo anterior, uma portaria que estava assinada pelo Mantega, né, o ministro anterior da Fazenda, e essa portaria do Ministério da Fazenda, de número 12, de 2012, que virou, nesses últimos dias, aí, pelo menos nesses últimos 2 dias, a grande discussão do mercado. Essa portaria, ela previa, e de fato prevê, porque ela continua em vigor, uma possibilidade de diferimento do pagamento de tributos que estejam sob a administração da Receita Federal do Brasil e permite uma prorrogação do pagamento desses tributos de modo que eles se tornem devidos no terceiro mês subsequente. Mas no terceiro mês subsequente à ocorrência de um evento que é o evento de reconhecimento do estado de calamidade. Essa portaria ela demanda que haja um reconhecimento por meio de decreto estadual de calamidade pública. Nós já temos casos de calamidade pública já reconhecida por diversos municípios e também por algumas unidades da federação. E, nesse particular, essa portaria do Ministério da Fazenda, ela abrange as pessoas jurídicas que estejam domiciliadas, que têm domicílios em municípios que tenham sido atingidos pelo estado de calamidade pública. Então, nesse particular, o que é importante, o que é demandado por essa portaria é que haja o reconhecimento da calamidade pública por parte do Estado, ou seja, a unidade da federação é que precisa, por meio de decreto, reconhecer a calamidade pública relativamente aos municípios, né, especificando quais são os municípios que estariam ali abrangidos por aquela situação que juridicamente tenha sido reconhecida como estado de calamidade pública. E a consequência disso é a possibilidade de diferimento, de postergação da obrigação tributária em relação aos tributos que são administrados pela Receita Federal do Brasil. Mas a grande discussão hoje que se coloca é se, de fato, essa portaria ela seria ou não uma portaria autoaplicável. E essa discussão ela se justifica pelo fato de que essa portaria ela prevê que tanto a Receita Federal do Brasil quanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional elas devam publicar atos necessários à implementação daquilo que está previsto nessa portaria. E isso tem levado a uma discussão no sentido de se, na ausência desses atos, se nós poderíamos entender que a portaria seria ou não autoaplicável. Eu queria, então, aproveitar, dentro dessas informações colocadas, e fazer aqui algumas ponderações. A primeira é que a previsão da portaria, ela de fato depende de atos que devam ser publicados tanto pela Receita Federal do Brasil quanto pela Procuradoria da Fazenda Nacional no que diz respeito à sua execução de ordem prática, mas isso não significa que esses atos eles dependam basicamente de uma vontade, seja da Receita Federal, seja da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque nesse particular eles têm a obrigação de publicarem os atos necessários a fazer com todos os efeitos dessa portaria do Ministério da Fazenda. E, em função dessa omissão momentânea
tanto da Receita Federal do Brasil quanto da PGFN, alguns contribuintes eles já vinham sim surgindo e apresentando medidas judiciais, propondo medidas judiciais, no sentido de fazer valer os efeitos dessa portaria do Ministério da Fazenda. Nós temos, no momento, conhecimento de algumas decisões indeferindo os efeitos imediatos da portaria, sob a justificativa de não haver, nesse momento, atos publicados tanto pela Receita Federal quanto pela Procuradoria que permitam a implementação, mas também já tivemos algumas decisões acatando, e nesse caso aqui acolhendo, o pedido de alguns contribuintes. Eu tenho aqui, por exemplo, já uma decisão da Justiça Federal aqui no âmbito do Distrito Federal, acolhendo aqui o pedido de um contribuinte, e me parece que essa pode ser aí um indicativo de que outras decisões no mesmo sentido venham a acolher a pretensão aí de alguns contribuintes no sentido de se obter uma execução imediata dessa portaria do Ministério da Fazenda. E grande parte dessas discussões elas estão apoiadas em um instituto já muito conhecido, que é o chamado Fato do Príncipe, e que era muito utilizada até então em discussões no âmbito do direito administrativo. E agora nós estamos vendo um pouco desse fundamento sendo levado a efeito também na discussão em relação à execução imediata da portaria número 12, posto que a maioria dessas empresas hoje estão com as suas atividades paralisadas por força de determinação do poder público, determinando, exigindo, nesse caso, a paralisação, a diminuição da movimentação nas grandes cidades, o que, de fato, dificulta a atividade da maioria das empresas. Então, apoiada nesse fato, que é um fato concreto, algumas empresas já se insurgiram, apresentaram medidas judiciais e algumas já vêm obtendo decisão no sentido de se permitir os efeitos imediatos da portaria número 12, e de modo a obter, nesse caso aqui, a postergação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil nos prazos que são ali estabelecidos pela portaria. Enfim, eu acho que dentro dessas considerações iniciais eu devolvo aqui a palavra para o Emerson para a continuidade aqui do nosso debate. Muito bem, essas foram as considerações do Mauro Jacó, que acabou de terminar a parte 2 do nosso podcast Momento ANEFAC, o episódio em que estamos tratando de tributos, o que será reduzido, o que será adiado ou perdoado. Na parte 1 você ouviu Roberto Fragoso, nosso head adjunto de tributos. Nesta parte 2 você ouviu Mauro Jacó, que é nosso presidente regional Rio de Janeiro. E agora, na parte 3, você terá o fechamento com o Rodrigo Araújo, da Petrobras.